Macaxeira e mandioca. Existe uma diferença de macaxeira para mandioca ou é tudo a mesma coisa? Um abraço para vocês que estão acompanhando o Coisas de Timbaúba. Estamos aqui no sítio Boqueirão. Viemos conhecer, pessoal, essa antiga casa de farinha que funcionou por mais ou menos 80 anos. Então, Edilson, acredita-se que esta casa de farinha tem aproximadamente 70 anos. Verdade isso? É mais ou menos isso, né? Segundo o meu tio contava, essa casa de farinha ela é bem antiga aqui nesse local. Que antes ela era aqui, de pedinho para baixo, né? Aí depois transferiu ela para cá para cima. E ela deve ter mais ou menos isso aqui nesse local, né? Uns 70 anos. Que ela já existia antes, no caso, né? Então, se ela existia antes de vir para esse local aqui, eu acredito que ela tem em torno de 80 a 90 anos, porque ela já existia, apenas mudou de local, não é isso? Isso, ela já existia. Antes ela era, como o pessoal, né? Casa de farinha e abraço. Depois que ela veio para cá, passou a ser a motor, né? Tudo na parte da eletricidade. E lá embaixo, no local, era a artesanal, né? Abraço. E a mandioca vinha de onde? Daqui de perto mesmo ou vocês traziam de longe? Onde era plantada as mandiocas? A mandioca era aqui, plantada aqui ao redor, né, da terra de Pedim, né, no sítio dos moradores de Pedim, do pai de Pedim, né, de seu Pedro Matias, no caso. Mais ou menos, aproximadamente, quantas pessoas trabalhavam aí nessa mão de obra, desde lá da roça até aqui? Dependia muito, tinha com 3 pessoas, até com 2 pessoas, você fazia farinha. Também é como o pessoal diz no sítio, né, se tiver 100 pessoas na casa de farinha, as 100 pessoas ajudam a fazer, né, no caso. Pelo que eu entendi, então, vocês faziam farinha para vocês mesmos, tá? Para uso próprio, e aquela questão de vender para a cidade. Houve a época de vender para o comércio da cidade? Sim, houve. A gente vendeu muito aqui, se vendeu muita farinha para o comércio da região aqui, tanto da cidade como de Salgado de São Félix. O pessoal vinha de Alagamar, o pessoal vinha comprar farinha aqui e levava para Alagamar, para Timbaúba também. Sempre vendeu muita farinha. E o que aconteceu? Por que parou de produzir? Tem alguma coisa a ver com a farinha industrializada? Sim, o pessoal do comércio hoje eles não querem mais farinha artesanal, como os dizem, né? Para eles pagar um funcionário para pesar os quilos de farinha. Já querem as farinhas empacotadas, até devido ao caso do CNPJ, né? Que o pessoal exige para se pagar imposto. Isso aqui, antigamente, era onde botava a mandioca para cevar, né? Cevar a mandioca ou a massa. Isso aqui ficava girando, o motor ficava ali. Aí a gente começava... Assim, ou a massa, quando estava enxuta ali na prensa, ou a mandioca aqui, né? Primeiro cevava aqui, aí daqui ela caía aqui embaixo, aí daqui a gente transferia para a prensa depois, para imprensar e tirar o que o pessoal chama de manipoeira, né? O caldo da massa. Aí quando enxuta, eu voltava para cá para cevar a massa aqui, entendeu? Isso aqui assim, se via para a energia ligado, isso aqui, para cevar a massa ali. Depois da massa cevada lá no cevador, a gente transferia para cá, aí punha essa caixota aqui, forrava com saco de plástico, de nalho, né? Aí enchia, depois terminava. Aí tirava isso aqui, aí punha outra grade dessa, ou essa daqui, punha outra em cima, fazia 3 volumes. Quando escorria a manipoeira, aí daqui transferia novamente para lá para cevar e peneirar no coxo ali, entendeu? Dali, quando estava peneiradinha, tirada o que o pessoal chama de crueira, aí ia pro forno para secar, fazia farinha. Essa grade aqui, ela servia para colocar a massa em cima para escorrer, né? Separação, tipo uma peneira, para a manipoeira descer, separada de uma grade para outra, espremendo, imprensando na prensa ali, ela ia escorrendo a manipoeira, entendeu? Então, Edilson, agora me fala sobre essa parte aqui que me deixou curioso, que logicamente também está em ruína, porque toda a casa de farinha encontra-se em ruínas. Me fala aqui dessa parte aqui que me lembra um tanquezinho de cimento. Bom, isso aqui, na realidade, é o lugar que se peneirava a massa, né? Quando tirava da prensa e cevava no cevador para ficar fininha para peneirar, tirar o que eles chamam de crueira, aí trazia, botava uma peneira aqui e se peneirava a massa para tirar a crueira. Isso aqui que é popularmente chamado de coxo, né? Coxo para peneirar a massa, de levar para o forno para secar, no caso, né? Toda a massa era peneirada nessa parte aqui desse coxo e depois era levada lá para o forno, é isso?
Isso, né? Peneirada vai dar toda a massa aqui, tirava a parte crueira, né? Que o pessoal não serve para consumir. E era transferida para o forno gradativamente, né? Aos poucos, ia botando no forno, secando e colocando mais até terminar a massa que está no ponto de consumo lá. Então, pessoal, a gente continua aqui na Casa de Farinha, falando com Edilson José, e ele vai falar agora sobre os fornos, porque na verdade essa Casa de Farinha, aqui na zona rural de Timbaúba, ela tinha 2 fornos, e o Edilson vai falar para a gente, tá? Como funcionava tudo aqui na questão do forno. Bom, isso aqui a gente, depois da massa enxuta ali, né, peneirada, aí transferia para cá, para o forno aqui, para a gente secar aqui. Acendia o fogo ali por baixo, a lenha, né, e ela ia secando aqui. Aí automaticamente você ia adicionando mais massa até ela ficar no ponto de a farinha estar, como se chama, torrada, né, no ponto de consumo. Entendi. Aí depois que a farinha estava produzida aqui na Casa de Farinha, então qual o destino? Para onde ia essa farinha depois de pronta? Sim, muitas pessoas, era consumo próprio, outros faziam para o comércio, né, para vender para o comércio, no caso. Aí a gente, no caso, eu como morei muito tempo aqui, fiz muita farinha, a gente pagava o que chama de conga, né, os 10% da produção para o dono da casa de farinha. E o restante a gente levaria para casa ou para consumir ou a gente tirava para vender no comércio. Deu para observar o seguinte aqui, que na verdade eram 2 fornos, que infelizmente hoje ele está em ruína, mas eram 2 fornos. Conta para mim um pouquinho sobre a história desses fornos. Foram construídos na mesma época ou foi primeiro construído um e depois foi construído outro? Segundo meu tio, né, foi construído os 2 na mesma época. Eles foram feitos assim, fizeram o primeiro um, depois ele com poucos dias fizeram o outro, né, porque acredito eu que era insuficiente para a quantidade, para a demanda de farinheiros que tinha na época, né? Aí eles fizeram o segundo forno ali. Macaxeira e mandioca. Existe uma diferença de macaxeira para mandioca ou é tudo a mesma coisa? Fala aí sobre esses dois tubérculos que as pessoas diferenciam como mandioca e macaxeira. Fala aí. A macaxeira ela é para o consumo, né? Assim, você cozinhar para comer. Não é você não pode cozinhar a mandioca por causa o pessoal diz que ela tem muito ácido, né? Ela pode embebedar, né? O pessoal diz. A mandioca tem ácido, aí ela pode até causar a sensação de embriaguez. Isso. E a macaxeira não tem essa virtude. Não tem essa virtude não. A mandioca tem, né? Você não é própria para o consumo, você cozinhar e comer, né? Só a macaxeira. Aí existe vários tipos de macaxeira que o pessoal conhece. Tem a rosinha, tem a pão da tarde. Antigamente o pessoal conhecia também que o pessoal fazia farinha, mas comia também a amazoninha, né? Que o pessoal chama uma espécie de mandioca esbranquiçada, né? Então a mandioca é mais para aquela questão de farinha e outros produtos. Isso, a farinha é para farinha, para fazer a massa de bolo de mandioca, pé de moleque, quando você tirar a goma, para consumo da tapioca também. É interessante, porque muitas pessoas em qualquer região do país têm essa dificuldade de entender, né? O aipim, a macaxeira aqui no Nordeste e a mandioca. Olha aí, pessoal, uma pessoa que entende, ele explica que a mandioca é uma e a macaxeira é outra totalmente diferente. A macaxeira ela é comestível, já a mandioca, quem ingerir a mandioca fica em estado de embriaguez, a pessoa pode até ficar bêbado, tá? A mandioca serve mais para quê? Para fazer a farinha, fazer o pé de moleque. E o bolo também, né? O bolo de mandioca. O pessoal compra a massa e faz o bolo da mandioca, né? É mais para essa parte aí. Mas assim, para você cozinhar a mandioca, ela não presta para você comer, não. E essa plantação que está aqui em nossa frente, Edilson, é a macaxeira ou é a mandioca? Fala aí para mim. Essa é a bola de macaxeira. Aqui são macaxeiras. Mas assim, o vegetal olhando, só quem entende é quem sabe diferenciar, né? Isso porque assim, a folhagem é a mesma ou tem alguma diferença na folha também? Existe um pouco de diferença, né? A macaxeira, esse olhinho de cima da macaxeira, ele é bem verdinho. E tem roça que ele é escuro, entendeu? É escurinho assim, aí dá para diferenciar. E a mandioca, geralmente, ela é preta, né? Assim, não é, tem a macaxeira rosinha que diferencia, dá para você diferenciar uma da outra, né? A rosinha da mandioca, no caso. A mandioca que o pessoal lá do sul, do sudeste, do centro-oeste come, ou o aipim, é a macaxeira que nós consumimos aqui, não é isso? Só que aqui no Nordeste,
pelo que eu estou entendendo, tem a mandioca e tem a macaxeira. É, justamente isso. A mandioca da gente aqui, ela não é para consumo de você cozinhar e comer. É só cozinhar a macaxeira. E lá eles compram a macaxeira ou aipim, que é o nosso daqui, a macaxeira, né? Aqui a gente tem a diferença dos dois, a macaxeira e tem a mandioca. E lá não, eles compram a mandioca e macaxeira, a macaxeira nossa daqui do Nordeste e do Norte, eles compram como mandioca ou aipim, né? E a gente aqui tem a diferença da mandioca e do aipim, que é a macaxeira pra gente aqui.